como é bom nós paramos um pouco, para analisarmos e raciocinamos os fatos, se são reais ou ilusões mental. A diferença entre a fé bíblica e a fé no mundo real do povo do Senhor Deus ilusório. Ó homens e mulheres da fé móvel! O porquê o seu Deus e Jesus é pura ilusão. Analisem e raciocinem se puder. A cura de um cego bíblico está na regeneração de seus olhos. Segundo a lenda bíblica. Já a cura dos servos do Senhor Deus do mundo real. A sua obra de fé está em um cão-guia ou óculos escuro. Por quê? E plaqueia a sua fé e crença. A cura de um aleijado bíblico está na regeneração de suas pernas ou outro membro defeituoso. E a cura dos servos do Senhor Deus do mundo real. A sua obra de fé está em uma cadeira de roda e em outras próteses. Por quê? E plaqueia a sua fé e crença. Vós não anunciam que o seu Senhor Deus bíblico é do impossível. Porque vós recorrem às matérias terrenas. E não o auxílio do vosso Deus inútil. Para que diabo em uma entrada de denominação religiosa tem lugar para deficiente? Seus idiotas da fé furada. Para que diabo serve a fé furada de Mateus 10, 8? Ressuscitais mortos e curai todos os enfermos, deficiente que seja na rua, em casa, trabalho, avenidas, passeios e etc. etc. Mas porque o tudo é impossível aos que crê. Marcos 9, 23. Cadê o quem crê em mim fará as obras maiores do que as que eu fiz na mitologia bíblica? João 14, 12 e etc. etc. Se tudo é da vontade do seu Senhor Deus, já vi que Ele quer é que vocês homens e mulheres da fé se lasquem kkkkkk. Se este personagem criador e salvador existisse, tudo se cumpriria como diz em João 15, 16, 17. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai Ele vô-lo conceda. Mateus 7, 7. Mais porque vós pedem e mais pedem e não recebem na hora como mágica. Por quê? A fé do povo bíblica removeu montanha de barro. Segundo a lenda bíblica. E a obra de fé dos servos do Senhor Deus no mundo real remove só montanha de dinheiro para a conta bancária dos líderes. E em construções de mais denominações para aprisionar o povo a uma ilusão mental. Como diz o amigo Jason, Deus e Jesus só existe na mente de quem crê, porque na práticas do mundo real, todos eles e elas negam a existência de um ser miraculoso do além. Vejamos na lenda bíblica que a cura de um surdo está na regeneração de sua voz. Ó homens e mulheres da fé, quando foi que vocês realizaram curas real e concreta, sem precisar de socorro humano e nem de medicina? Porque só vejamos a cura dos servos do Senhor Deus do mundo real. A sua obra de fé está em um aparelho auditivo. Por quê? E plaqueia a sua fé e crença. Vós não anunciam que o seu Senhor Deus bíblico é do impossível. Porque vós recorrem às matérias terrenas. E não o auxílio do vosso Deus inútil. Visto que nas denominações há muitos cegos, mudos, surdos, aleijados, viciados, pobres, cheios de contas. E tem muitos doentes mentais e etc, 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 etc. Vemos que entra ano e sai anos, e os tais permanecem nas denominações com seus defeitos e doenças. Exemplos são os hospitais que estão lotados de homens e mulheres da fé. Fazendo o que lá? Vemos que o pouco que são curados é unicamente graça e honra à medicina, ciência e tecnologia que é 100% humana. Onde tais humanos doutores ficam sábios pela honra de anos de estudo e pesquisa terrena. Sabia que se o seu Senhor Deus Jesus, sabe que deve fazer o bem a todos que crê, e eles não faz, o seu Senhor Deus Jesus comete pecado grave, e devem ser condenados pelas leis como transgressor negligente.
É o que estes deuses das nações é um transgressor negligente. Digo de experiência própria quando andava neste mundo ilusório da fé móvel e terrena. Vejamos que na lenda bíblica a cura de um careca está na regeneração de seus cabelos. E a cura dos servos do Senhor Deus do mundo real. A sua obra de fé está em uma linda peruca ou shampoo capilar kkkkkk. Ou no se conformar com a calvície. Mas que fracasso de fé são estes povos do Senhor Deus Jesus inútil. A cura de um banguelo bíblico está na regeneração de seus dentes. E a cura dos servos do Senhor Deus do mundo real. A sua obra de fé está em próteses dentária kkkkkk. A cura de um mudo bíblico está na regeneração de sua voz. E a cura dos servos do Senhor Deus do mundo real. A sua obra de fé está em sinais com os dedos e mãos. Não há nada de novo e sobrenatural no mundo. Tudo permanece há milênio do mesmo jeito. Só vemos avanço e resultado na medicina e tecnologia humana. Porque as das de Bíblia está 100% estacionada. Bíblias só tem história de lenda criada pelos próprios homens. Sim, no qual lenda não sai do papel Bíblia. No qual Bíblias de destoirão nos longos dos templos. Como é que um tal livro sagrado do Senhor Deus, também é devorado pelo sol, mofo, poeira, manuseio, fogo, água e etc, etc, etc. E a cada ano os tais livros sagrado do Senhor Deus vem sendo renovada nas atualizações e correções kkkkkk. De que adianta as tolices e sabedorias que os seres humanos praticam ou deixam de praticar? Se tudo é vaidade e ilusão e aflição de consciência. E o mais pior, tudo neste planeta Terra vai ser devorado mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, sim, tudo vai deixar de existir ou por meio natural ou tragédia, violência e etc, etc. Como acontece que bilhões de trilhões de coisas a cada segundo são devoradas no mundo, e uma hora vai chegar a nossa vez de ser devorada pela ação da natureza. Este negócio de que cada um colhe o que planta, é uma piada. Raciocinamos e vemos que tudo de bom e ruins que acontece com os humanos adultos, acontece com as crianças de todas as idades. Até o feto no ventre da mãe vivem tudo o que é de bom e ruim. E da mesma forma acontece ações boas e mal com os animais e plantas. Tudo e todo está sujeito aos altos e baixos da vida terrena. Vejamos que no mundo antigo até hoje crianças inocentes são estrupadas, roubadas, enganadas, atropeladas, assassinadas. E são vítimas de tudo o que é de violência, acidentes, crueldade e doenças de todas as espécies, são vítimas de animais peçonhentos e animais selvagens. E o que elas fizeram para colher tais obras? Ó humanos da fé irracional! E da mesma forma são os humanos de todas as idades nos longos de suas vidas os tais passam por estes processos de altos e baixos da vida. Uns morrem mesmo antes de nascer e outros morrem logo cedo. E os que sobrevivem, crescem, vivem, envelhecem e morrem e acabou tudo. Não somos como borboletas que entram em metamorfose após a morte do corpo físico. E o mais pior é as pessoas quando deixarem este mundo físico e irem para o tal céu. E não se lembrar de nada do que fez ou deixou de fazer neste mundo físico. Esta é a maior piada bíblica. Este negócio de vida eterna após a morte do corpo físico, é uma piada. Não tem lógica os seres vivos terreno viverem em vão neste mundo terreno que diante da eternidade, é como um grão de areia no planeta Terra. Ó homens e mulheres da fé móvel! Parem um pouco para raciocinarem. E ver que não tem lógica os seres vivos terreno viverem em vão neste mundo terreno que diante da eternidade, é como um grão de areia no planeta Terra. Vejas que se há um tempo para tudo que há de vida neste planeta. E uma estação para cada atividade sobre tudo o que há de vida.
De que adianta fé e crença em um ser do além que não faz nada em favor dos seres vivos neste mundo terreno? Sim, vemos que para cada ser vivo nos longos de suas vidas, há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para desenraizar. Um tempo para matar e um tempo para dar vida, diz que 192 kkkk. Uma hora de derrubar e hora de construir. Hora para se ganhar e hora para se perder. Hora de chorar e hora de rir. Hora de lamentar e hora de conformar. Hora de espalhar e hora de recolhê-las. Hora de abraçar e hora de abster-se de abraço. Um tempo para procurar e um tempo para desistir. Um tempo para guardar e um tempo para jogar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para consertar. Um tempo para ficar em silêncio e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para a guerra e um tempo para a paz. Um tempo para ficar doente e um tempo para curar. Um tempo para parar e um tempo para correr e etc, 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 etc. Não é necessário, isto está escrito em um livro Bíblia, para os seres humanos racional verem tudo isto na prática cotidiana dos seres vivos. Assim como há um tempo para dormir e um tempo para acordar do sono. Vejamos que 24 horas por dia está seres vivos passando por estes processos de tempo. Para que os deuses, fé e orações. Se cada seres vivo no longo de sua vida passam por este processo de altos e baixos da vida. Religiões inspira hipocrisia e farisaísmo de reputação dos homens e mulheres da fé móvel e 100% terrena. Vejamos os uniforme ou farda de quem está na plateia no show da fé. Do maior negócio do mundo, onde as Bíblias é só um amuleto queimado. E o tal Senhor Deus, ou melhor os deuses das nações, têm lojas bibliotecas, onde eles recardam milhões das vendas das Bíblias. E outras bugigangas da fé ilusória. Que diabo de livro bíblico e espiritual no mundo comercial é este do tal Espírito Santo do engano? Nas denominações religiosas da fé móvel os empregados pagam para trabalhar para seu único patrão e Deus líder. Estes empregos da fé, é foda. Só inspira comércio muito lucrativo para seus criadores. Sim, os fiéis são funcionários espirituais, e estes homens e mulheres inspirado pelo tal Espírito Santo mundano, eles e elas passam dias, meses e ano treinando o que o Espírito Santo vai cantar ou pregar na empresa do Deus aportuguesado só dos brasileiros. Que coisa estranha para o tal Espírito Santo. Onde fica a sua onisciência? No esquecimento. Sim, kkkkkkkkkk. Somos formados de corpo físico e consciência racional. Espírito é consciência racional produzida pelos neurônios cerebral e etc, etc.